Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer a trena digital a laser da Instruterm modelo TR4000. Ela é uma trena laser digital de até 40 metros. Então aqui nós temos a trena, ela já acompanha as pilhas, o manual de instruções você baixar na internet em português e ele acompanha um estojinho para proteção. E você pode deixar o estojinho no cinto, por exemplo, para facilitar o manuseio da trena. Ela é bem pequenininha também, né? Você pode colocar no seu bolso, bem prática para uso no dia a dia aí de vários profissionais. Então vamos ligá-la. Compartimento de bateria na parte traseira. São duas pilhas AA. Como eu já mostrei, as pilhas acompanham a trena. Pronto. Para ligar a trena, basta a gente pressionar e manter pressionado esse botão do laser de medição. Pronto, ele já liga o display. E a gente já consegue observar algumas coisas aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha no display e entender o que é cada informação. Bom, aqui ele está te dando a informação, ele apagou o display. Para facilitar a medição, ó, e aproveitando eu vou demonstrar a função desse botão. Esse botão ele tem aqui a sinalização de luz de fundo no cantinho, então basta pressionar e manter pressionado que ele ilumina novamente. Então aqui no canto superior eu tenho a informação de onde está partindo a medição, ou seja, essa trena eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de medir da parte da base dela ou da parte frontal. Então aqui a gente pode ver, ó, quando eu pressiono esse botão pulso curto, ele muda. Aqui eu estou medindo da base dela e aqui eu estou medindo da parte frontal. Então dependendo da medição, você pode modificar essa função. Normalmente se mede da base, porque aí você pode encostar a trena na referência que você quer medir e aí ele já calcula junto com o tamanho da trena, ou seja, ele mede da base até onde está apontando o laser, tá? E aqui não, aqui ele mede da parte superior até lá, então basta ter atenção aqui nesse desenho da ponta. Aqui a gente tem indicação de bateria, aqui na parte superior da pilha, e aqui já é a medição em si. Então, se a gente olhar lá na parede, ele já está apontando o laser lá. Se eu der mais um pulso aqui no botão vermelho, ele já vai fazer a primeira medição. Então, deu 0,78 daqui da base até a parede. Lembrando que aqui eu consigo saber se está medindo da base ou não. Se eu pressionar mais uma vez aqui, ele vai medir da ponta. Vamos fazer uma medição da ponta. Para aparecer o laser, eu pressiono uma vez o botão vermelho. Apareceu o laser, eu pressiono mais uma vez o botão vermelho e ele mede. Pronto. Ou seja, ele descontou aqui o tamanho da trena. Tá? Para limpar, ele vai sempre armazenando aqui em pilha as medições. Para limpar, basta você apertar o botão Clear. Você vai apertando o botão Clear, ele vai limpando todas as medições. Tá? Esse botão Clear também tem a função de Off, então se eu pressionar e manter pressionado, ele desliga a trena. E para ligar, basta pressionar e manter pressionado o botão vermelho. Vamos ver os outros botões aqui, quais são as funções. Botão mais e menos é para eu ir somando ou subtraindo as medições. Então eu fiz uma medição aqui, o laser está apontado lá, fiz uma medição aqui, ele deu 0,752. Se eu pressionar o mais, ele aparece o sinalzinho de mais aqui, e aí eu posso fazer uma nova medição e ele já vai me dando o valor total. Ele já vai somando e já vai me apresentando o valor total aqui no display. Essa função é muito boa para medição de perímetro, né? Então posso medir várias paredes, eu não preciso ficar anotando os valores, a própria trena já armazena isso para mim em pilha e soma ou subtrai, né? Eu posso ir subtraindo. Então eu somei dois valores, agora eu quero subtrair um valor menor aqui. Então apertei o menos, sinal de menos, fiz a nova medição, aí ele já subtraiu do valor total que tinha feito a soma dos dois valores, subtraiu a medição que eu fiz agora e já me dá aqui o valor já com a conta finalizada, né? Então, mais e menos, subtração e adição. Aqui nesse botão, onde eu tenho um cubo, eu tenho para acionar a função de
área. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai para a função de volume. Como que eu sei? Ele mostra aqui o desenho. Então, se eu pressionar mais uma vez, ele volta para a área, ou seja, ele pede para fazer uma medição de um lado e depois de outro. Depois a gente vai ver isso na prática. E ele me dá em metro quadrado, né? Então, área metros quadrados. E aqui, quando ele muda para um cubo, ele me dá em metros cúbicos. Aí é para medição de volume. Tá? Ele tem o botão aqui para... Deixa eu dar um clear aqui e voltar. Ele tem um botão aqui que ele me mostra as últimas medições. Tá? Como que foi medido e quais são as últimas medições. Esse botão do meio. E ele tem... Vou sair aqui dele. E ele tem a função de Pitágoras. A função de Pitágoras é quando eu quero medir uma distância onde eu não tenho acesso de colocar trena lá. Então, por exemplo, eu quero medir uma distância de uma parede, de um banner, de um outdoor, alguma coisa do tipo, e eu não tenho condições de chegar com a trena lá próximo dessa medição que eu quero fazer. Então nós vamos ver na prática também essa função, é bem interessante e ajuda bastante aí no dia a dia. Tá? Além disso, ela tem um diferencial, ela tem um nível, né? Nível tipo bolha, tem um nível assim, então para eu saber se está no nível nessa referência. E também se eu trabalhar com ela deitada, se eu for fazer uma medição deitada, também tem um nível aqui. Então tenho 2 níveis para me ajudar na hora da medição. Saber se eu não estou com a trena muito torta na hora de realizar a medição. Então para desligar eu pressiono, mantenho pressionado. Ela mede até 40 metros, a gente pode ver aqui. E agora a gente vai verificar algumas medições na prática para entender melhor essa função de Pitágoras e essa função de área e volume. Pessoal, então aqui, só para mostrar quão preciso é a trena, né? Eu coloquei uma trena padrão aqui, então eu estou colocando lá, no final a mesa está encostada na parede, estou colocando lá no final da parede. E aqui a gente pode ver na trena, não sei se no vídeo vai dar para ver certinho, mas nós estamos ali na casa de 1,2 metros, 1,2 metros aqui, né? Tá dando um pouquinho mais de 1 metro. Então agora nós vamos conferir aqui na trena. Vou ligar ela. Então ele já bateu lá o laser lá na parede, a gente consegue ver lá. E agora eu vou dar a medição aqui. Então a gente pode ver que é bem preciso, né? Tá dando 1,002 m. Então, ou seja, tem algumas pessoas falaram, pô, será que dá para confiar na medição e tal? Então a gente só fez isso daqui só para você poder ficar tranquilo de que com uma trena dessa você tem até muito mais precisão do que uma trena comum, porque essa trena comum você tem às vezes dificuldade de visualizar aqui o ponto exato da medição. Então essa trena aqui já te dá a medição direto e a gente tem uma precisão muito boa. Bom pessoal, aqui nós vamos demonstrar aquela função de área, né? Então eu vou ligar a trena aqui, eu vou pressionar o botão aqui do cubo, ele vai mostrar aqui, tá vendo? Ele começa a piscar uma linha, ele pisca uma linha avisando que ele precisa que você meça primeiro um lado, né, da sala, e depois o outro lado da sala. Quando eu fizer a primeira medição, ele vai mudar a linha que está piscando, ele vai piscar a outra, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma medição para fazer o orçamento de um piso, o orçamento de um gesso, e eu simplesmente preciso saber qual que é a área dessa sala, né? Então, pressionei esse botão de cubo, venho aqui, encosto a trena na ponta, pressiono uma vez o botão, pronto, ele já mediu essa lateral, certo? Mediu uma lateral, deu 2,65. Ele muda aqui, ó, a gente percebe que no display aqui tá piscando o outro lateral. Então eu venho aqui e só dou mais pressiono mais uma vez o botão, ele já me deu aqui, já falou que essa sala tem praticamente 6 metros quadrados. Então, ou seja, muito simples. Eu pressionei num lado, pressionei no outro botão, ele já me deu o metro quadrado instantâneo, sem estar em dupla, consigo fazer medição sozinho, não preciso ter ninguém segurando a trena para mim. É bem prático, bem rápido, né? Se eu quiser calcular por algum motivo o volume dessa sala, é a mesma coisa, só que aí eu tenho que adicionar a altura. Então, quando eu pressionar o botão aqui, ele vai mudar para um cubo. Então, ele tá pedindo para a gente medir uma lateral. Então, eu vou medir uma lateral aqui. Pronto. Vou medir, aí ele pede para medir a outra lateral, vou medir mais uma lateral aqui.
E agora ele pede para medir a altura. Então a gente vê aqui piscando a linhazinha da altura. Eu venho aqui e meço a altura. Então eu já sei que essa sala tem 14,3 metros cúbicos de volume. Então se por algum motivo eu precisar saber o volume dessa sala, também muito simples, muito prático, só muda que eu, ao invés de 2 cliques eu tenho que dar 3 cliques, bem simples. Para limpar é o Clear. Bom pessoal, a ideia agora é demonstrar a função de Pitágoras, né? Então você vê que a gente está no ambiente externo e a gente vai fazer duas medições, vou mostrar dois modos de medição com o Pitágoras. Então vou ligar ela aqui, a gente pode ver aquela parede lá, eu vou fazer uma medição do chão até onde começa o alambrado ali, usando o Pitágoras, sem ir até lá colocar a trena. E depois eu vou fazer uma medição mais difícil, que é desse ponto até esse ponto. Ou seja, eu vou fazer uma medição, quanto que tem de distância aqui. Por exemplo, eu estou fazendo cálculo de grafiato ou qualquer coisa do tipo e eu preciso adicionar essa paredinha aqui, eu preciso saber qual que é a distância que tem aqui. E eu não tenho, estou sem escada ou coisa do tipo, eu não consigo subir para colocar trena nessa posição aqui, né? Então eu vou fazer essa medição utilizando o Pitágoras, né? Mesmo no ambiente externo a gente consegue visualizar o laser muito bem. Então as pessoas às vezes têm preocupação de, será que eu vou conseguir medir no ambiente externo? Sim, você consegue medir, é bem tranquilo, o laser dessa trena é bem forte, diferentemente de algumas trenas que a gente encontra no mercado com laser bem fraquinho, eu só consigo usar no ambiente interno. Essa daqui você também consegue usar em ambiente externo, tá? Então vamos lá, então vamos ver aqui na trena primeiro. Para começar a medição eu pressiono o botão do Pitágoras aqui uma vez, ele vai me aparecer aqui na ponta um triângulo. Pitágoras ele usa a hipotenusa e o cateto adjacente para calcular o cateto oposto, que é a parede lá. Então como que eu vou fazer? O primeiro que ele pede para medir aqui, o primeiro ponto que ele está pedindo para medir aqui é a hipotenusa. Então eu vou achar uma referência aqui no chão, vou encostar a trena aqui no chão, já está com o laser lá na parede, então a primeira medição é a lá do topo de cima. Então vou colocar o laser lá em cima e vou pressionar uma vez o botão vermelho. Pronto, ele guardou a medição. Então eu medi a hipotenusa. Agora ele está pedindo para medir a base. Ele está piscando aqui a linha da base. Aí basta eu deitar a trena aqui e bater ela ali no pé da parede. Pronto, simples assim. Ele já me falou que a altura de toda da extensão que eu medi ali é de 3,72, tá? Então essa é uma medição de Pitágoras que a gente pode fazer. Então sempre que eu precisar medir a altura de uma parede onde eu não consigo chegar próximo, não consigo ir com a trena próximo, essa é uma maneira. E a outra é usando aqui, como a gente pode ver aqui, ele muda um pouco o triângulo. Então ele mostra aqui que a gente tem duas linhas paralelas aqui em cima, que seria aquela paredinha que eu quero medir lá, né? Então o primeiro ponto que ele pede para medir é o mais alto de todos, é do chão até o mais alto de todos. Então eu vou de novo colocar a trena aqui, bater o laser lá no topo, embaixo do alambrado lá. Bati a primeira medição. Bati a primeira medição, ele muda agora aqui no display, ele pede para medir a linha do meio, ele pede para medir a base da paredinha lá que eu quero ter informação. Então eu vou bater lá na base da paredinha lá. Pronto. Fiz a medição, segunda medição. E agora ele pede para medir a base de tudo. Ou seja, eu vou só encostar a trena no chão aqui e medir na base da parede lá. Olha que interessante. Automaticamente ele já está me falando que aquela paredinha tem 1,36. Então, ou seja, eu nem precisei chegar lá perto, fiz a medição sozinho, ninguém precisou segurar para mim a trena, bem simples. Em segundos aqui eu fiz a medição de uma parede que eu nem tenho acesso, sem escada, sem nada, bem prático, bem simples. É uma função muito interessante da trena. Deu 1,36, né? Aí você fala, pô, mas será que dá para confiar nessa medição? Dá para confiar nessa medição. Vamos bater, vamos ali com a trena, tentar medir com a trena padrão aqui.
dando exatamente 1,36.